Eu quero falar para mim, para você, que essa palavra não fui eu que preparei. São vários rabinos que eu sempre ouvi, né? Haski, Yaakov, Atar, Ben. São muitas pessoas. Até estou esquecendo agora, né? Muitos mesmo, né, pastor? Leio muita coisa do Rebbe. Enfim, mas eu estou trazendo coisas deles que eu estava percebendo hoje diante de Deus, que eu já pratico essas coisas há muitos anos. E nesses anos eu não os conhecia, né? Então você vê, quando a gente procura ter, eu e você, uma vida em comunhão com o Senhor Espírito Santo, Ele me ensina, Ele te ensina, entendeu? E eles falam de 3 atitudes que você precisa tomar para você sair da pobreza. Quem quer saber aí? Curte aí, vai. Quem quer saber? 3 atitudes que eu e você precisamos tomar. Sim. Para a gente sair da pobreza. Ele diz o seguinte: você sai da pobreza, mas você precisa conhecer princípios. Não estou falando de todos aqui, estou falando de alguns, né? Então vamos lá. A primeira atitude, segundo os judeus, tá, gente? Para a gente sair da pobreza, é sair da vontade de estudar, de ler. Segundo eles, presta atenção nisso, o pobre não gosta de ler. Ou lê muito pouco, ou quase não lê. Eu me lembro que quando eu me converti, presta atenção nisso, antes de eu me converter, eu já li umas revistinhas de amor, que eu agora, se você me lembrar o nome, eu vou me lembrar, mas eu não me lembro mais, que faz 40 anos que eu não leio mais. Eram umas revistinhas pequenininhas de amor, e eles mostravam lugares, e eles mostravam assim que o casal ia para tal lugar, que conheceu na beira de um lago. Foi ali que eu aprendi a ler, que eu aprendi a gostar de ler, presta atenção nisso. E depois eu conheci a poesia na minha cidade, eu conheci vários poetas, tanto da cidade de Jacareí, de onde eu vim aqui agora, para cá, quanto de poetas famosos, como Drummond, como J.G. de Araújo Jorge, como Adélia Prado, como Cora Coralina, e ali foi indo. E, às vezes, as pessoas falam assim para mim: nossa, a senhora às vezes escreve no seu post, eles têm um tom de poesia. É porque a minha alma é poeta. Eu já fiz parte desse meio. Mas aí eu me converti, e deixa eu contar para vocês. Eu tive um pai na fé, que ele lia 12 livros por semana. Ele era doidinho por ler. Amava ler, era apaixonado, no bom sentido. E ele foi me dando livros. E o problema é que ele não dava livros para eu ler. Ele dizia assim: depois eu quero que você me faça aí, a gente vai conversar aí, eu quero saber o que você entendeu. Então eu fui criada, espiritualmente falando, ministerialmente falando, nos livros. Quando eu saí para o ministério, eu me lembro que eu deixei, gente, de comprar roupas. Enquanto toda a igreja comprava roupa e vinha com uma roupa mais bonita que a outra, Dia das Mães, Dia dos Pais, principalmente 31 de dezembro, Natal, papapá, eu investi em livros. E quando você tem essa mentalidade, você é criado assim, você não sabe a riqueza que você adquire. Pastora, mas quantos livros eu tenho que ler por semana? Eu não falei isso. Eu falei que você tem que pegar um livro de um assunto que você goste. E isso, pastor Donizete, meu pai na fé. Né? Meu pai na fé. E aí, beijo, filha. E aí, resultado,
Você pega aquele livro no assunto que você gosta. Não parece. Mas você vai partir para outros assuntos. Quando você lê, você adquire uma coisa chamada conhecimento. E quando você adquire uma coisa, conhecimento, você sai da ignorância, da falta de conhecimento. E o conhecimento, ele começa a trazer uma nova vida, uma nova perspectiva de vida para nós. Então, nós temos que sair da vontade de ler. Um dia você vai entender, eu aprendi isso, gente, presta atenção, com rabinos. Estou aprendendo com eles. Isso aqui que eu estou trazendo não é meu, mas o que eu estou explanando aqui é meu. É de mim, é do Espírito de Deus. O judeu, ele lê muito. Vocês não têm noção do quanto ele lê da Torá por dia, do quanto ele lê do Zohar, quanto ele lê do Talmud, do quanto ele lê de livros históricos, de quanto ele estuda dos rebes. Vocês não têm noção. E do quanto ele lê, do quanto ele estuda, do que ele quer ser. É nesse sentido que eu quero dizer para você. Leitura é riqueza. Crie esse hábito. É riqueza em todas as áreas. O conhecimento, ele tira você da área que te rodeia, das pessoas que você convive. Porque você é muito com o que falam para você. Nós não somos muito isso? Sim ou não? Aquilo que nos ensinaram, a situação financeira da nossa casa, da nossa família. Quando você começa a estudar a palavra, presta atenção nisso. Quando eu comecei a estudar a palavra, irmãos, a primeira coisa que Deus me ensinou, o Jacó que está aqui, agora é você. Entendeu ou não? Eu leio a palavra para mim. Eu sei quem foi Jacó, mas o Deus que fez Jacó possuir pode me fazer possuir. O Jacó agora sou eu. O Jó aqui agora sou eu. Se Maria recebeu visita de Gabriel, eu estudo para isso. Eu quero receber a unção deles, a presença deles, que Deus me envie a presença deles, eles para me ajudar, para me auxiliar, e vai abrindo o caminho, em nome de Jesus. Então, irmãos, o conhecimento, ele tira você da área que te rodeia, das pessoas com que você convive. O conhecimento, presta atenção nisso. A Vanessa Zag está perguntando, pastor, é verdade que quem lê amplia seus horizontes? Sim, exatamente isso, filha. Que o pastor está falando para você com amor. Amplia seus horizontes. Te inspira a mudar, a melhorar, a crescer, a ter. Entendeu? Gente, eu motivo vocês a ler, a criar esse hábito, a mudar de vida. O crente, ele não pode mais ficar abrindo a Bíblia dentro da igreja. Que pobreza isso. Só. Não. Sempre quando meu pastor pregava, eu chegava dentro de casa e eu ia estudar e eu preparava o meu sermão em cima do dele. Pastor, mas isso é errado. Não! Isso é vida com Deus. O outro só abre a Bíblia no 91, no 23 e deixa ali aberta, toda empoeirada, tudo amarelo. Já está mofado. Se estivesse na beira da praia, a maresia já tinha comido tudo isso, gente. Então vamos mudar, eu e você? Começar por mim? Vamos mudar, eu e você, vamos mudar. Leia. Ler traz aquilo que a menina falou, inspiração, motivação, vontade de vencer. Outra coisa importante, leia sobre aquilo que você quer. Estamos falando sobre prosperidade, pastor Sanji, tá? Então vai ler sobre Bill Gates, vai ler sobre Elon Musk, o dono da Amazon. Vamos ler. Vamos ler sobre homens que prosperaram. Esses homens leem muito.
Outra coisa que você precisa saber, filho, quando Deus olha para Israel, ele fala assim para Israel: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Como que eles ouvem Deus, pastor? Através da Torá, da palavra. É um livro, fechado é um livro, mas aberto é Deus falando comigo e contigo. Então, Shema Israel, ouça o Senhor teu Deus, quer dizer, leia, medita, rumina isso dentro de você e põe em prática. Respeitar Deus é o que, pastora? É conhecê-lo de perto, é andar com Ele, é ouvi-lo, é obedecê-lo. Entendendo? A Cheryl está dizendo: estou lendo Empreendedores Generais de Fé. Olha que coisa linda. Ela está falando de pessoas que se destacaram na fé, de pessoas que... Nossa, eu creio que eu já li esse livro. Lá está a Aimee, lá está um monte de gente tremenda, os generais da fé. Homens que Deus usou poderosamente em todas as épocas. E aí, Sharon, você traz isso para você. Eu quero falar mais uma coisinha aqui. Foi lendo sobre a Aimee Semple McPherson. Vocês não têm noção como eu me inspirei nela. Eu fui quadrangular há 40 anos. Hoje eu não estou na igreja do Evangelho Quadrangular. Tenho o maior respeito por ela. Mas a Aimee continua sendo minha mãe. Ela está acima disso. Ela é reino. Ela foi e é inspiração para mim. Quando eu olhei naquela menina, que eu conhecia a casa de Aimee, eu conhecia as 2 igrejas que ela construiu. Eu entrei lá, gente. Deus me deu essa honra. Eu pisei lá. Eu toquei o altar dela. Eu toquei o piano dela. Eu toquei as roupas dela, que nem podia tocar, mas estava tocando. Eles reproduziram o perfume que ela usava. Eu cheirei o perfume dela. Eu conheci a cama dela. Eu conheci a máquina que ela preparava os seus sermões e escrevia os seus livros. Entendeu? Onde que fica isso, pastor? Los Angeles. Eu conheci o Angels Temple, o Templo dos Anjos. Eu vi a torre de oração. Entenderam? Não? Quando eu li sobre a vida dessa mulher, uma mulher magrinha. Magrinha, magrinha, magrinha. Como eu era. Resultado. Essa mulher foi inspiração para mim. Só que eu conheci o livro sobre ela. Vocês estão me entendendo? Leia. O assunto que você precisa crescer, estude. É aí que você vai chegar à riqueza. Porque a leitura, o conhecimento, ele vai te trazer a excelência. É o conhecimento que te traz a excelência. Não desanima não, não para não. Deu para entender, não? Eu te motivo hoje a ler. Ok? Vamos lá. Segundo ponto para você sair da pobreza. Pare de dar desculpas. Eu não tenho tempo, gente. Eu não aguento mais ouvir isso. Olha, não dá. Vamos parar de falar isso? Tempo a gente não tem. Tempo a gente faz. Não culpe a sua família pelo que você é. Você se lembra de Jabez? Ele não culpou a mãe dele, o pai dele, pelo nome que deram para ele, o destino, como diz o mineiro, pela sina que deram para ele. Ele falou, olha, o Jabez ensina muita coisa boa para a gente.
Ele quis dizer o seguinte, ele disse o seguinte: eu não pude escolher a minha família, eu não pude escolher o meu berço, mas a partir de agora eu posso escolher, eu posso fazer a minha história, eu posso mudar. Eu sei que muitos de vocês, eu dizer assim, muitos de vocês não, muitas das pessoas que eu trabalhei vieram de abuso, vieram de estupro, vieram de tentativa de aborto das mais horrendas, vieram de traições, de separações. Mas sabe o que os judeus ensinam? Não põe a culpa em ninguém mais não. Porque muitas... Não, estuda sobre isso que você vai entender que estão certos. São as escolhas que a gente faz na vida. A Bíblia diz que tudo que Deus envia para nós, que tudo que Deus manda para nós, não tem dor. Mas é aquilo que você escolhe. Pastor, se eu quiser, Deus dá? Dá. Só que aí você paga o preço. Por isso que existe a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Estuda sobre isso. Então, meus amores, sabe o que os judeus ensinam? Não põe mais culpa em mãe, não põe culpa em pai, não põe culpa em irmão, não põe culpa em marido, esposa, filho. Não põe mais culpa no governo. Eles falam que o brasileiro precisa parar de falar mal de autoridade. E é verdade. Que chicotada em nós, hein? Que paradinha boa, né? Quem tem que tomar uma atitude de mudança hoje e parar de colocar culpa, seja em quem quer que seja, é eu e você. Você quer prosperar? Você quer enriquecer, quem sabe? Para de dar desculpas. A culpa do meu sofrimento, pastor, é da senhora. Enquanto eu e você tivermos essa atitude, você vai ficar nessa dor. Presta atenção nisso que eu vou falar. E essa dor vai impedir eu e você de prosperarmos. Essa dor, esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, esse disse-me-disse, esse blá blá blá, que não é de Deus. Que não é luz. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Sim ou não? Mas, pastor, eu confiei naquela pessoa, ela me traiu. Não, você não estudou ela direito, ué. Você se apaixonou tanto que você nem olhou direito, ué. Traz a culpa para você e eu para mim. E aprenda com os erros. Segundo os judeus, você já está meio caminho andado da riqueza. Pastor, ninguém nunca pregou isso para mim, não. Ao contrário, todo mundo sempre deu razão para as minhas dores, para os meus queixumes, para os meus desabafos. Fala que eu te escuto. Pensa nisso. Pensa nisso, eu e você. Estou mostrando para vocês não, só não, gente. Acima de tudo é para mim. Tá bom? Não sou melhor do que ninguém aqui. A minha vida só começou a mudar quando eu parei de reclamar, de murmurar, de colocar a culpa na família, nos amigos, no ministério, nas pessoas. Aí eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu não posso mudar ninguém. Somente Deus pode. Aprendamos uma coisa hoje. Somente Deus pode mudar as pessoas. Isso se elas permitirem. Mas aí eu tomei uma atitude em Deus. Aí eu falei assim, eu vou mudar em todas as áreas da minha vida. Quem errou fui eu, quem fez coisa errada fui eu. A partir de hoje, eu mudo a minha vida.
com Cristo. Em Cristo, eu vou ser protagonista da minha história. Entendeu? Não? É por isso que eu estou aqui. Estou semeando. Estou começando. Entendeu? Está feliz por isso, pastora? Demais da conta, gente. Demais. Adoro esse Deus. Sei quem fui para Ele, mas tenho certeza que posso ser melhor. Esse é o segredo. Tá bom? Pare de dar desculpas. Não culpe família. Não culpe. A desculpa, ela nos enfraquece. Que aí você fica nela. Você fica nesse círculo vicioso. Você não sai, não muda de mentalidade, de coração, de pensamento, de atitude, e a vida não prospera. Esses são os judeus que estão ensinando, tá, gente? Mas o que a Bíblia diz? Que aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós não podemos ficar em coisas velhas. E um dia você vai descobrir aquilo que eu sempre ensino aqui. Que o maior erro meu e teu foi tirar as expectativas de Deus e colocar no ser humano. Ninguém é ruim, não. A culpa é minha mesmo. Mas eu aprendi. Não é? Outra coisa que nós precisamos saber. Que você não escolheu a sua família. Mas você pode escolher, como Jabez, o que você quer ser a partir de hoje. Você pode mudar a tua história. Você pode mudar a tua vida. Isso está na tua mão. Mas como viver agora depende de nós. De assumir os nossos erros e arrumá-los. Não fica com sentimento de culpa, não. Último ponto. Você precisa mudar a cultura do fracasso. O que é isso, pastor? Que eles ensinam, os judeus ensinam. Isso aqui é tudo ensinamento judaico, tá, gente? O brasileiro, vamos falar de nós, né? O brasileiro, ele é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele diz assim, eu não posso errar. Ô, gente, vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês não fiquem escandalizados, não. Vocês sabem por que eu sou apaixonada pela Bíblia? Ninguém nunca me perguntou isso. Vou responder hoje de graça. Porque ela mostra a verdade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E adulterou. Jacó foi um menino segundo o coração de Deus. Se tornou até nação. Mas deu os seus fora na vida. Não tenha medo de errar. Sabe por que muitos de nós não chegamos à prosperidade, à riqueza? Porque nós somos medrosos, filho. Mais que medroso. Eu digo que nós somos orgulhosos. Você sabe o que disse um empresário famosíssimo, mas bilionário americano? Esqueci o nome dele, mas é uns nomes assim bonitos, né? Mas difícil, né, de falar. Ele é dono de clube Ele é chefão do Dallas, time de basquete. Ele diz o seguinte, você pode fracassar 10 vezes. O importante é que você acerte pelo menos uma vez. Você nunca se perguntou sobre Thomas Alva Edison, que teve mais de 1000 e tantos invenções, que inventou a lâmpada? Você sabia que ele errou, ele fracassou no mínimo 1000 vezes. Ele levou 1000 vezes para acertar a lâmpada. E ele não desanimou, não desistiu, não é isso? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Por quê? Porque ele disse assim, cada erro que eu cometo, cada erro que eu cometer,
Eu vou aprender com ele. Não é aquele erro que você sabe que é consciente e você comete, não é isso. Mas ele cometeu esse erro tentando acertar, tentando inventar, aprender. O judeu não tem medo de falar dos pecados deles. Ele não tem medo de falar que errou, que fracassou. Vocês acham o quê? Que uma pessoa que chega à riqueza, ele não fracassou na vida? Ele não errou? Você acha que eles não fizeram negócio errado? Investimento errado? Que a gente ainda vai falar sobre isso. Não, segundo eles já erraram. Mas eles pensam assim, ó, eu sei o que Deus quer para mim. Eu sei aonde eu quero chegar. Mesmo errando, mesmo fracassando, eu vou continuar. Ó, o brasileiro não. O brasileiro errou na primeira, fracassou no negócio, faliu, eles não, eles aprendem com isso. Vocês estão entendendo a diferença? Não? Eu estou sendo clara, gente? Fala aí para mim se eu estou sendo clara. Ouça essa palavra de novo e compartilhe depois, por favor. Então, você pode fracassar. Não tenha medo. É de nós, é do ser humano. Mas não deixa de orar, de perseverar, de estudar, de ler, de aprender, até alcançar o seu alvo, até acertar. Ó, acertei o alvo, ó. Entenderam, não? Você precisa enfrentar os seus medos, os nossos medos, segundo os judeus. Quando eu comecei nesse trabalho, vocês não têm noção como eu comecei. Cheia de medo, cheia de timidez, cheia de dúvida, cheia de vontade de chorar. Mas eu sempre ouvia papai falando, eu estou aqui com você, filho. Meus anjos estão aqui, filho. Bora. Bora, menino. Bora, menina. Você sabe quando é que chega o seu sucesso? Sua riqueza, sua prosperidade, seja na área que você quiser atingir. Eu estou falando isso no lado material, mas você leva para todas as áreas. Quando você está preparado. O meu sucesso chega quando, pastora? Quando você está preparado. Estude tudo sobre o seu trabalho. Aprenda com outros. Aprenda com outros. Não tenha orgulho de perguntar, de aprender, de ler. Mas vão rir de mim. Esse é o problema. Esse é orgulho. Ria junto. Vocês sabiam que os melhores comediantes, humoristas que existem são judeus? Não? Não? Porque eles riem deles mesmos. Eles riem das lutas, eles riem dos desafios. Pensa nisso hoje. Vamos nos preparar? A palavra é essa, hoje.